A minha formação ela teve início na Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde eu me graduei em História e me envolvi de pronto com a pesquisa. E essa pesquisa acabou me levando para o mestrado na mesma instituição. Na minha dissertação de mestrado eu trabalhei com memórias e práticas comerciais de comerciantes do interior de Pernambuco, de uma cidade chamada Arco Verde. Eu sou natural de Arco Verde, eu vim do sertão de Pernambuco para viver aqui em Recife. E depois dessa experiência na rural, eu tinha necessidade de sair para outra universidade, né? Até pensei na época em ir para o Rio de Janeiro e cheguei a iniciar a seleção lá na UF, acabei abandonando porque aqui eu já tinha garantido uma bolsa no doutorado, né? E fui aprovado e consegui a bolsa e fui orientado pela professora Regina Beatriz Guimarães Neto. Durante o meu doutorado, era um momento, do ponto de vista da pesquisa dos recursos, de muita facilidade, né? Então, eu tive uma bolsa, que era uma bolsa chamada de um estágio doutoral, era um deslocamento via FACEP. Então, eu pude fazer esse deslocamento para a UFRJ, onde a professora Marieta de Moraes Ferreira foi a minha tutora e conduziu as minhas pesquisas lá no Rio de Janeiro, né? Nesse momento, a necessidade já era partir para uma busca dos documentos do Josué de Castro, né, nos acervos cariocas, onde ele viveu muitos anos. Foi deputado, né, foi médico, clinicou, foi professor universitário lá no Rio de Janeiro. E depois a necessidade de ir à França para estudar o exílio, né, buscar notícias do exílio do Josué de Castro. Então me doutorei em 2016 aqui pela Universidade Federal de Pernambuco. O Josué, como você disse, era um dos intelectuais, talvez o intelectual mais conhecido no Brasil nos anos 50, entre os anos 50 e os anos 60, né? Era uma figura que internacionalmente tinha uma visibilidade, estava sempre presente nas capas dos jornais, né? Muito em virtude da luta que ele empreendeu, que ele desenvolveu ao longo da sua trajetória no combate à fome, né? Que foi o tema da vida dele, né? A ditadura civil-militar, isso aí não é uma fala minha, é uma fala do Darcy Ribeiro, né? Naquele livro Confissões, ele fala justamente que os intelectuais brasileiros, eles, de alguma forma, depois do golpe militar, foram silenciados, né, em grande medida. E a gente pode observar que houve não só um silenciamento, mas a produção de um esquecimento, né? Tanto que o Darcy Ribeiro, essa fala dele é interessante, que ele diz que quando volta do exílio, ele praticamente não encontra mais os pensadores brasileiros nas bibliotecas, nas disciplinas que são lecionadas nas universidades. Então, eu acho que o Josué ele faz parte, justamente, o caso do Josué, desse processo, né? Desse momento e dessa ideia de apagamento, de silenciamento, de esquecimento dos intelectuais brasileiros, né? É como eu vejo essa relação especificamente. É claro que o DOPS, né, a documentação do DOPS aqui de Pernambuco, inclusive, passou, mesmo depois da morte de Josué, que ele falece em 73, passa a acompanhar todos os eventos que levam o nome de Josué, né? E principalmente, até no período de redemocratização já, né? Depois da lei de anistia, especificamente falando, tem notícias nos documentos de seminários voltados para a temática do que o Josué desenvolvia, nessa questão da fome que ele discutia, e a gente observa essa busca pelo nome do Josué de Castro, né? Mas nas universidades ele acaba não tendo mais um lugar, né? Como outros pensadores tiveram. Agora, talvez também tenha uma questão importante. Ele foi um dos primeiros 40 caçados, né? Esteve naquela lista, já estava no exterior em 62, quando era embaixador do Brasil para assuntos ligados à ONU em Genebra. Então, houve um distanciamento também geográfico, nesse sentido do exílio. Ele foi muito cedo para o exílio e ele não consegue voltar, né? Ele morre no exílio. Então, isso também colabora para essa produção do esquecimento. E um terceiro fator é uma dimensão importante, que é a dimensão de ele não ter tido discípulo,
né? Ele não teve discípulos, ele não foi um intelectual que conseguiu formar discípulos, né, aqui no Brasil, por mais que ele seja estudado em vários outros campos, né, do saber, não só a história, né? A história, na verdade, é onde ele foi menos estudado, né? Ciências sociais, letras, sociologia, ciência política, ele foi bem estudado, né? Até na parte de alguns trabalhos de economia também. Então, eu acho que são esses 3 fatores que a gente pode observar. Ele não teve discípulo, ele foi muito cedo para o exílio, e a própria ditadura ela empreendeu um trabalho para esquecimento desse pensamento social brasileiro. Minha dissertação, eu trabalhei eu tive muita dificuldade para encontrar acervos, documentos, se tratando de uma cidade do interior de Pernambuco, né, que é o que se chama dos rincões do Brasil, do sertão de Pernambuco. Então, é uma cidade que não tem arquivo público, por exemplo, né? Então, eu fui buscando fragmentos, elementos lá da década de 70, quando a cidade passou por uma transformação significativa no comércio de alimentos e trabalhando com as memórias, né, com a oralidade, enfim. No doutorado eu não queria passar por essa mesma dificuldade, eu queria chegar a trabalhar um tema impactante e que ao mesmo tempo me desse a possibilidade de buscar vários caminhos. E aí eu, nessa transição do mestrado para o doutorado, em meio às leituras, eu disse, não, eu quero pesquisar intelectuais, eu quero estudar intelectuais, eu estava encantado por essa temática. Mas qual foi o intelectual de Pernambuco que foi pouco estudado pela história? E aí eu pensei, não, Gilberto Freire já foi muito estudado, né? Entre outros intelectuais, mas cheguei em Josué de Castro. Não, Josué de Castro não foi tão estudado pela história, né? Então, eu acabei chegando ao Josué muito em virtude, porque eu já conhecia o Josué, porque eu fui professor de uma disciplina de História da Alimentação, em um curso de gastronomia. E eu levei a obra Geografia da Fome para que os alunos tivessem esse impacto, né? E é uma obra super significativa, né? Publicada em 1946 e que coloca, de certa forma, a fome na discussão do país, né? É uma obra muito criticada na década de 40, inclusive, né? Muito em virtude ainda do ufanismo que existia em torno do Estado Novo, né? Mas é uma obra que é premiada e que ganha o mundo quando é publicada em francês em 1948. Então, a dimensão da fome, ela sempre me interessou porque eu venho de uma região muito pobre. É uma região, o sertão não é só fome, obviamente, não é só seca, tem um sertão urbano, mas eu acompanhei muito de perto a fome, né? De centenas de pessoas que eu convivi ao longo da vida, né? A pobreza. Então, essa dimensão ela sempre me interessou muito enquanto sujeito, né? E ter encontrado Josué e ter tomado essa decisão de estudar o Josué de Castro tem muito a ver com essa minha trajetória de vida, com a trajetória do meu pai, que passou por situações muito difíceis lá na década de 50, no momento em que Josué estava discutindo essa questão da fome, o meu pai estava passando por situações difíceis quando era criança, enfim. Então tem uma relação afetiva também em torno dessa dimensão das memórias lá da minha infância, do que eu via das histórias do meu pai, dos meus avós, enfim, da minha mãe. Então eu acabo me encontrando no Josué de Castro, né? E o melhor é que eu descobri que o acervo pessoal de Josué de Castro estava na Fundação Joaquim Nabuco. E eu tinha sido estagiário da Fundação Joaquim Nabuco na graduação e conhecia as pessoas e eu já sabia o funcionamento daquela instituição. Então, eu, de repente, me deparei com um acervo que tem, né, está disponível para a sociedade brasileira, para todo mundo que queira pesquisar, 30 mil documentos, uma biblioteca com praticamente 4 mil livros. Ela está fragmentada, mas os livros estão lá. Então, recortes de jornal, correspondências, ofícios, enfim, é uma documentação vasta, fotografias, inúmeras fotografias. Então, eu disse, não, agora eu acho que eu cheguei no
no meu objeto, né, assim, na temática. Construir o objeto foi um outro passo, né? Inicialmente eu queria trabalhar apenas a trajetória política do Josué de Castro, nos anos 50, a relação dele com as esquerdas, com as ligas camponesas, com o Francisco Julião, mas eu percebi ao longo do doutorado que eu precisava ampliar essa trajetória e discutir a trajetória intelectual e política, porque havia essa imbricação, essa relação muito próxima e indissociável entre a política e a questão intelectual no Josué de Castro. A minha tese, ela estuda, a principal questão era entender como Josué de Castro ele se construiu enquanto intelectual e político, justamente naquele momento entre 46 e 64, quando o Brasil estava construindo aquela relação do Estado Nacional Estatista. Então, como era que o Josué, nesse percurso, nesses anos, ele mobilizou discursos, ele se relacionou com movimentos sociais para se construir enquanto essa figura, que, como você bem disse, ela era alguém um intelectual que denunciava a fome. Então, era um médico, em primeiro lugar, é importante discutir isso, era um médico que se forma ali no final da década de 20 em medicina, vem para o Recife clinicar e antes de vir para o Recife, ele rapidamente passa por um estágio em uma clínica em Nova York, né? E essa clínica ela propicia ele a estudar as questões da nutrição, né? Ele era, na verdade, não era nem a nutrição, ele era um nutrólogo. Quando ele vem para o Recife, ele vai clinicar e acaba se encontrando também com a docência. Então, o Josué não era só um médico, era também esse médico que se interessava pela docência. E aqui em Recife é fundada uma faculdade, ainda na década de 30, que funcionava na Faculdade de Direito do Recife, que era uma faculdade de Filosofia e Ciências Sociais. E ele passa a se interessar pela geografia humana. Então, uma dimensão interessante na minha tese é pensar esse homem múltiplo, é pensar essa multiplicidade desse sujeito que vai se construindo a partir também dos cargos que ocupou, das funções que ele teve durante a sua vida, né? Então, nesse primeiro momento como médico, depois como professor, e ele vai articulando essas posições em várias instituições. E depois, não se sabe muito bem ao certo, que ele vai para o Rio de Janeiro, ele volta para o Rio de Janeiro, onde ele se formou em medicina, né? A gente não tem muitas notícias sobre registros, né, sobre isso. Se casa e chega no Rio de Janeiro e tem um lugar como médico, começa a trabalhar como médico normalmente, mas tem o interesse de ser professor. E aí é interessante que lá no CPDOC tem uma documentação que ele solicitando ao Anísio Teixeira um lugar na Universidade do Distrito Federal, que foi uma universidade que marcou época, um projeto interessantíssimo, né, do Anísio, e que foi fortalecida muito pela missão francesa, né? Então, esse perfil do professor Josué de Castro me interessou muito também. E ao longo dessa sua trajetória, ele vai entrando em contato também com a política, né? E é interessante porque ele estava no Rio de Janeiro, né? Já na década de 40, né? Como um autor de Geografia da Fome, um livro que fez sucesso, né? Um livro que ganha o mundo também, principalmente quando é publicado em língua francesa, mas ele não deixa de se relacionar com o Recife. Ele sempre está vindo ao Recife para fazer uma palestra, outra, e era muito comum que políticos, que intelectuais pernambucanos se candidatassem, morassem no Rio de Janeiro, né, na capital capital do Brasil, e se candidatassem aqui por Pernambuco. No caso dele, ele se candidatou em 1950 a deputado federal e perdeu as eleições. Mas ele era muito ligado ao Vargas, né? Ele tinha uma proximidade com a Alzira Vargas. Alguns relatos de amigos próximos diziam que ele era o médico do Vargas, de confiança. Eu confesso que no acervo pessoal nós não encontramos muito essa dimensão.
Mas nesses relatos de memória, em um livro que foi publicado pela Faculdade de Medicina de Pernambuco, tem alguns pessoas próximas ao Josué, amigos dele, que falam dessa proximidade. Então, era o médico, era o professor e que se torna político, né? E que enxerga que a política era uma possibilidade dele lançar o seu discurso, né, a favor do combate à fome, né, criando possibilidades, inclusive na década de 50, a favor da reforma agrária, né? Então, ele percebe que essa dimensão pública era muito importante para ele, seja na política, no Partido Trabalhista Brasileiro, seja também na FAO, quando ele se torna o presidente do Conselho Consultivo da FAO, né? Ele já vinha tendo essa proximidade com a FAO desde o final dos anos 40, quando ele representou o governo brasileiro, muito por conta dessas relações com o Vargas, né? Desculpe, no início dos anos 50 já, né? Final dos anos 40 e início dos anos 50. E aí ele vai construindo essa candidatura dele numa articulação política internacional e consegue se tornar o presidente do Conselho Consultivo da FAO. E ele passa 4 anos como presidente da FAO, né, de 52 a 56. E aí é nesse período que ele se torna também político, né? Então, no sentido político da política partidária, obviamente, né? E consegue vencer as eleições aqui em Recife, já as eleições de 54, né, para assumir 55, como o deputado mais votado do Nordeste, em uma articulação aí sim que ele já faz com as esquerdas, com as associações de moradores, com as associações rurais. Então, eu vejo que o Josué ele tenta se construir enquanto político também, muito em virtude dessa percepção de que era um lugar de disputa, né, importante para que ele pudesse lançar aqueles discursos que ele defendia nas obras do combate à fome para a dimensão pública. Então, essas relações, elas me interessaram muito. E, mais profundamente na tese, nós podemos perceber uma outra dimensão. Esse homem múltiplo, professor, e que depois se torna embaixador do Brasil para assuntos ligados à ONU também, político, médico, ele também tem uma profunda consciência da importância daquele projeto para o Brasil, de desenvolvimento para o Brasil dos anos 50, especificamente início dos anos 60. É por isso que ele sofre tanto no exílio, porque o Josué ele não perde só o passaporte, ele não perde só o cargo de embaixador em Genebra, ele perde um projeto de Brasil que ele acreditava. Então, acho que isso foi muito impactante na vida do Josué de Castro, né? A dimensão de que ele não tinha mais lugar no novo projeto que a ditadura apresentava. Então, eu acho que isso foi, de alguma forma, produzindo um efeito extremamente negativo no Josué de Castro, do ponto de vista da própria depressão, enfim. Ele sofreu muito com esse processo. Apesar de ter sido um processo, no sentido do exílio, um pouco diferente de muitos exilados que saíram daqui e tiveram que buscar encontrar emprego, encontrar um lugar para morar e toda uma dificuldade. Veja, em 64, no meu período em Paris, no doutorado de sanduíche, no Instituto de História do Tempo Presente, eu tive a oportunidade de entrevistar a Sônia Castro, que é a filha do Josué de Castro, que acompanhou a mãe, né, Glauce Castro e Josué de Castro, os pais dela, nesse momento. Né? Ela foi morar em Genebra primeiro, em 62, onde ele assume o cargo, né, na ONU, e depois ela vai para Paris e vive até hoje em Paris, né, em virtude também dessa transformação que o exílio proporcionou na vida dessa família. E ela disse uma coisa interessante na entrevista. Ela disse: Helder, produziu uma tristeza enorme esse exílio, realmente foi complicado, mas todos pensavam que era algo passageiro, né, que não iria durar tanto tempo, que iria passar. Mas o meu pai teve a oportunidade que muitos outros exilados não tiveram. Ele teve o direito a um emprego,
foi oferecido por Josué de Castro em Paris a coordenação, a presidência de um centro Centro Internacional para o Desenvolvimento, o CID, que era uma instituição que reunia diversos intelectuais, presidentes, ex-presidentes africanos, enfim, de países subdesenvolvidos, né, que queriam reunir nessa instituição a possibilidade de criar projetos para tornar os países subdesenvolvidos desenvolvidos. E ele passou a assumir essa função e continuou viajando o mundo, né, discutindo a temática da fome e a temática também do subdesenvolvimento, do terceiro mundismo, né, naquele momento, já nos anos 60 para os anos 70. Né? Além disso, ele foi fundador de uma universidade em Paris. Né? Depois de 68, a necessidade de se criar uma universidade interdisciplinar, nova, essa foi uma das principais reivindicações dos revolucionários de 68. Né? E foi o centro universitário de Vincennes, foi construído e o Josué de Castro se torna professor de geografia humana. Então, ele perde o passaporte também nesse processo, né? Outro ponto importante também de ser discutido. Ele perde o passaporte, isso também é aí que provoca talvez esse sentimento de que o projeto de país havia acabado, né? Havia passado. E ele tenta renovar o passaporte várias vezes e a embaixada não renova. Né? Mas, inicialmente, ele teve uma certa facilidade para ter emprego, para ter moradia, né? Para se situar. Mas muito em virtude das redes intelectuais que ele construiu antes. Porque ele já tinha publicado Geopolítica da Fome, Geografia da Fome, e já tinha estabelecido, de alguma forma, contatos na França. E não foi só a França que ofereceu asilo político para ele. Né? Pensou-se em ir para a Itália, também pensou-se em ir para o Chile, mas logo depois aconteceu a situação do golpe, né, contra Allende. Inclusive a Sônia Castro também me revelou que ele sofreu muito porque ele chegou a ver pela televisão o golpe no Chile, né? E ele tinha uma relação muito próxima com Allende. Então, esse homem múltiplo que me interessa, né? E como ele vai se construindo, como ele vai mobilizando discursos e como ele vai se colocando em determinados lugares de poder para se construir enquanto intelectual e político, e isso especificamente entre 46 e 64, mas eu não deixo de trabalhar também o exílio, que tem uma profunda relação com o que ele pensou sobre a década de 50 também, né? Até porque as obras que ele publica no exílio têm uma relação direta com o Brasil. Né? A primeira delas é em 65, ele já publica um livro chamado 7 Palmos de Terra e um Caixão, né? Onde ele analisa a situação dos movimentos sociais no Nordeste brasileiro. E ele tem uma frase que é interessante, que ele disse que o Nordeste brasileiro foi descoberto primeiro em 1500 pelos portugueses e na década de 50 pelos americanos. Né? Então ele faz uma discussão muito forte sobre isso e inclusive um dos capítulos discute a questão das ligas camponesas de uma maneira muito profunda, muito própria de quem conhecia bem o Francisco Julião e conhecia o funcionamento daquele movimento social. Um outro livro importante também que ele publica no exílio e que eu estou desenvolvendo uma pesquisa agora de iniciação científica com esse livro é Homens e Caranguejos. Eu estou trabalhando com essa pesquisa atualmente, porque não deu, é claro que uma figura como Josué de Castro, a gente precisa fazer muitos recortes na tese e encontrar esse fio condutor que iria, de alguma forma, mostrar essa trajetória que eu construo, né? Eu vou construindo essa trajetória a partir da pesquisa, a partir dos documentos que encontrei. Então, hoje, eu trabalho como Josué de Castro, ele representou o Recife, né, em suas obras, mas especificamente Homens e Caranguejos, que é lançado em 67, é um romance que tem muitos elementos autobiográficos. É um romance que ele trabalha muito as dimensões sociais, das desigualdades sociais do Recife, do Nordeste, dos processos migratórios, dos refugiados da seca, e ao mesmo tempo como essa sociedade em Recife se constitui, se constrói em cima dos mangues, como essas desigualdades elas são
presentes até hoje, né? Como hoje mesmo nós podemos caminhar pelas ruas do Recife, pelo centro do Recife, e percebermos que inúmeras comunidades habitam ainda os mangues, né? Em situações insalubres, difíceis, e ao mesmo tempo ao lado de arranha-céus. Então essa dimensão da desigualdade está muito presente ainda na cidade do Recife, então isso me interessa muito. Mas é interessante também perceber que esse texto, que é o único romance publicado por ele, um livro lindíssimo, muito triste, mas lindíssimo, traz uma dimensão interessante sobre 64, mas na verdade tentando representar a década de 30, a temporalidade que ele utiliza é 30, é a década de 30 e a Revolução de 30, quando um governador aqui, Estácio Coimbra, acaba fugindo pelos fundos do palácio, e é uma história bem interessante, mas ele fala de uma revolução que não deu certo. Ele fala de um projeto que acaba sendo destruído pelas forças conservadoras. E tem um personagem central no romance que é um menino chamado João Paulo. E João Paulo era uma criança que vivia nos mangues do Recife, tinha sobrevivido a todo o translado que os pais fizeram do sertão para cá. Se assemelha muito ao Morte e Vida Severina, né? Ele oferece inclusive o livro ao João Cabral, e nesse sentido o Josué ele fala no final que o João Paulo, em meio a essa revolução, em meio aos tiros dessa revolução que não deu certo, a revolução que foi perdida, ele desaparece. E eu acho que é bem isso, o Josué acaba desaparecendo do Brasil, né? Acaba desaparecendo daquele cenário, daquela proposta de país que a ditadura trouxe. Então é um livro encantador também, escrito do exílio, né? E muito sensível, e ao mesmo tempo que ele também tenta se construir enquanto... Tem no início do livro, do prefácio, que ele fala que é um prefácio um tanto longo para um livro um tanto magro, e ele fala nesse prefácio que não foi na Sorbonne que ele descobriu a fome. Ele descobriu a fome nos mangues do Recife quando era criança. Certamente o Josué de Castro conviveu com amigos, com pessoas próximas que viviam nos mangues, mas ele descobre a fome ao longo dessa sua construção enquanto intelectual, o percurso institucional que ele fez também entre as universidades, né? A Universidade do Distrito Federal, a Universidade do Brasil, né? Aqui a Faculdade de Medicina de Pernambuco. Então, os estudos, ele vai se construindo enquanto intelectual, enquanto político, né? E não é na infância que ele percebe a fome, ele persegue a fome ao longo dessa trajetória, né? Onde ele vai estudando e vai pensando as dimensões da fome a partir também dos cargos que ele ocupa.